Olá Sandra, olá Lilian e todos a quem possa interessar. Então, esta tua questão achei sensacional e não podia responder apenas por escrito, não é? Então, escreveste assim, Sandra, o usurpador, exatamente, o farsante. Eu próprio não dizia melhor. O usurpador, o farsante, será este que é o Deus que os judeus acreditam? Exatamente. Foi esse mesmo. Esse mesmo que os judeus acreditam. Nem mais, nem menos. O que acha das letras de fogo que Moisés recebeu no monte? Seria uma cópia do original? Já que Abraão sabia todos estes segredos e que ensinava a sua geração de forma oral e só depois então Moisés recebera de outra forma? Estudos ufológicos sugerem que estas letras hebraicas vieram de naves e o fogo seria uma luz branca. Ora, estamos a chegar lá, Sandra. Lindo. Minha dúvida é: existe sim alguma verdade vinda de uma fonte e que foi manipulada por estes seres, ou que tudo não passa de invenção humana? Ou seja, acho que é o cocktail disso tudo, né? Um cocktail poderosíssimo que não há dúvida que é o usurpador, porque realmente o Deus, que não é um ser, né? Até que nem é um espírito, né? É tudo muito mais que isso. Realmente o verdadeiro, o absoluto, né? Que é o início, que é o fim, que é tudo, não precisa, não é? Dizer que eu sou o Deus de chorar, amem-me, ouçam as minhas palavras, sigam. Alguém necessita disso, não é? Só estes falsos líderes que necessitam sempre de seguidores, não é? Porque sem seguidores acaba, não é? E depois tem que satisfazer a sua descendência, não é? Essa casta sacerdotal, não é? Todos os discípulos, as séculas, tudo isso, não é? Tudo isso. E então temos de nos situar bem na altura, não é, que isto aconteceu, não é? Por volta de há 6.000 anos atrás. Então é que tudo baralharam tudo de tal forma para confundir de tal maneira para ninguém conseguir achar. Mas, não é? Então, com esta dádiva da internet, para o bem e para o mal, não é? Mas foi uma ajuda brutal, não é? E livros que quão difícil, quão difícil tenho gostado de encontrá-los, mas aos poucos vou construindo aí uma biblioteca de excelência. Então, minha queridas, temos de nos situar há 6.000 anos atrás. E aquele dilúvio, né, que os relatos que foram escritos, né, que parece que eles foram há cerca de 3.500 anos atrás, como é que é possível uma destruição geral, né, que até incluiu a troca, né, dos polos? A Antártida estava lá no norte, e o Ártico no sul. Até isso foi trocado com o impacto, com a violência. Né? Então esse dilúvio chamado universal não foi só por causa da chuva, foi tudo o que provocou, né? O degelo das calotas polares, né? Tudo isso. Então esse fim do mundo, esse apocalipse, foi há cerca entre 12 a 10.000 anos atrás. Então toda aquela civilização, né, toda aquela anterior da Lemúria, da Atlântida, tudo isso pereceu. Ou quase tudo isso pereceu. Ficaram 5 ilhas, né, nos Andes, o povo vermelho, nos Himalaias, o povo amarelo, esses descendentes de Lemúria, e os vermelhos da Atlântida. No planalto da Etiópia ficou a raça negra, e ali onde é o planalto agora do Irão,
né, depois foi a Pérsia e tudo mais, ficou então os brancos, que depois daí raças, todas elas que nós conhecemos, esses semitas, saíram todos dali. Todos aqueles primeiros deuses criadores, né, que, como lá está, o principal lá no início, que é das poucas coisas verdadeiras que lá está no início do livrinho, os Elohim, os criadores do universo, que então desceram aqui a este planeta, que depois então foram chamados deuses, porque cada desses povos, dessas 5 nações, e ainda mais os egípcios, que são diferentes de todos, que foi um contingente atlante que conseguiu chegar lá àquela terra que hoje se chama Egito. Então todo esse povo aí, então, como tu dizes aqui, estudos ufológicos sugerem que essas letras hebraicas vieram de naves e o fogo seria luz branca. Portanto, tudo isso que nós chamamos deuses, anjos, outros extraterrestres, né? Tudo esses aí, é que então com tecnologia de ponta, que imagina só, há 10 ou 12 mil anos, tudo pereceu, tudo, toda a tecnologia que dizem que é ainda superior a esta nossa atual, portanto, tudo pereceu. Então, parece que é o homem da pré-história, das cavernas, tudo. Não, imaginem só, né? Se nós perdêssemos tudo, onde é que nos íamos abrigar? Em cavernas, né? Lógico, não havia mais nada. Perderam absolutamente tudo, quase tudo. E então quem depois tem essas tecnologias, porque passaram pelo menos 4 mil anos até essa altura, até surgir os primeiros vestígios de civilização, que aqui nós conhecemos lá no chamado crescente fértil, né, na Suméria. Aqueles sumérios foram os primeiros povos a ter relato agora da história. Depois dizem da Idade do Bronze. Portanto, tudo isso foi o primórdio, os primórdios. Então, todo esse povo que sobrou, sobreviventes, que ainda tinham alguma tecnologia, né? Ou toda aquela descendência deles que passaram 4 mil anos, imaginem só. Portanto, qualquer ser que aparecesse aqui, e não era como agora, portanto, era tudo a escuridão total. De noite era mesmo escuridão, e de dia não havia sons nenhuns, não havia nada. Então, esses anjos, esses deuses, esses extraterrestres, esses astronautas, como quem quisermos chamar, né, podiam fazer prodígios e maravilhas, como em todas as civilizações contam. Desde lá, depois do Tibete, o hinduísmo, portanto, todas aquelas escrituras sagradas dos Vedas, tudo, né? Tudo eles explicam lá isso. Todas aquelas vimanas, aquelas naves voadoras, que depois há aqueles contos dos tapetes voadores, de tudo isso, né? E depois experiências sem fim na humanidade. Os tais dragões, né? Ainda bem anterior, né? Os dinossauros, tudo isso. Ou seja, tempos imemoriais que se perderam mesmo, milhões, quem sabe bilhões, não se sabe. Não é? Mas cada um pode dizer o que quiser, datar conforme quiser. Agora, o certo é que qualquer ser com uma tecnologia, nem é preciso ser muito avançada, né? Hoje em dia, imagina, mandar luzes, né, do ar com uma máquina voadora, criar o som, né? Isso é facílimo. Portanto, agora pessoas que para eles, ou viajar no tempo, mas isso já é sair um bocadinho fora do pé, né? Mas mesmo neste tempo atual, facílimo. E então este Deus, Jeová, não é? Foi um desses deuses construtores do universo. E já estou
a doar muito para o lado dele, né? Porque se calhar nem isso, mas pronto, partido que era um Deus construtor, um geneticista brilhante, né? Que criou então ali aquela raça, aquele povo, a partir dos semitas, né? Fácil, inseminação artificial, cria-se um povo que depois diz que é o Espírito Santo, e então cria-se ali uma mulher, um homem, uma raça, facilmente. Ou então, muito mais simples é daqueles povos, como vamos amanhã ou depois a ver se completo o estudo novamente, que já dei estudo há um ano atrás, mas ninguém ouve. É normal. E então, com mais pormenores, né, vamos ver tudo isso. Se é apenas um desses deuses, desses astronautas, que fez alguns prodígios que, como completas então aqui no final, minha dúvida é: existe se há uma verdade vinda de uma fonte e que foi manipulada por esses seres, ou que tudo não passa de invenção humana? E depois lá está. Tem que haver sempre representantes do Deus aqui na Terra. Porque senão, como é que se lucra? Como é que essas famílias adquiriam poder? Então tem que haver sempre um Deus em estrita ligação com um sacerdote, com um rei, com um líder, qualquer coisa. E então sim, podem ter manipulado ao seu belo prazer, porque esses escritos, segundo consta, nem foi Moisés que escreveu isso, mas sim sacerdotes, e muito mais tarde, não foi há tais 3500 anos atrás, foi há muito mais cedo, e escreve-se o que se quer, manipula-se o que se quiser, não é? Quem é que está lá para comprovar? Agora o que nós podemos é, juntamente, que é o que eu vou fazer, com os escritos de outros povos, nomeadamente lá os cananeus, os fenícios, né, que foram contemporâneos deles, porque nos egípcios não há nada, ou vestígios só, como é que um cataclismo àquele nível, né, morrerem milhões de gado, de animais, primogênitos, chuvas de... Como é que não há nenhum relato, uma calamidade dessas? Como é que não há nenhum relato? E os egípcios escreviam, escreviam. De uma maneira estranha, mas escreviam. Portanto, como é possível? Portanto, que possam ter aumentado e muito os feitos do tal Deus, né? E depois é sempre um Deus chorão, um Deus vingativo, né? Um Deus que escolhe, faz diferenças, e então isso aí é fundamental. Um Deus que seja separatista, que diferencia, este é o meu povo, este não, estes estão comigo, aqueles nada valem. Como é que pode ser o tal, né? Todo, o Criador, né? O todo, né? Como é que é possível ser aquele Deus judeu esse Deus? É impossível. É impossível, impossível. Jamais um Deus daquele género pode ser. É impossível, porque ama todos, né? Ou já digo, essa é outra ilusão. Ah, Deus ama. Não tem que amar nem deixar de amar. Portanto, aprecia todos da mesma forma. Deseja, né, que tudo vá bem a todos da mesma forma. Que consigam ultrapassar esta limitação. Portanto, e como é que ele fez isso? Deixou lá, né, a centelhazinha dentro de nós, né, para aquele que está qualquer coisa que não bate certo. Ou então, aqueles estão sempre a calá-la. Não, ai meu Deus, perdão, isto é pecado, ai que heresia, eu nem posso pensar isto de ti. E pronto. E continuam sempre ali, sempre prisioneiros, porque é impossível. Impossível.
Portanto, quem achar que aquele Deus judeu, aquele Jeová, aquele Yahvé, aquele Yah, que esse é o Deus absoluto, o todo, o eterno, portanto, nunca mais pode sair da prisão. É impossível. Porque depois vai cometer então o maior sacrilégio de todos. Porque depois transformar, não, mas esse Deus é o Jesus. Pronto, o Jesus é bonzinho, ele já se transformou, é o Filho, portanto, se é o Filho, é o Pai encarnado, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque é o mesmo. E é impossível. Esse não é o Pai que Jesus falava. Esse não é o Pai que Jesus falava. Jamais. Agora sim, o vosso Deus, não é? É o diabo. Não é? Então, mas o diabo existe? Não, não importa. É um opositor, um divisor, um inimigo. E estava lá a falar para eles. Portanto, não ia falar dos diabos, dos devas, não. Estava a falar para os judeus. Então o vosso Deus é que vai ser filhos deles. E eu via lá ele cair ali numa nave espacial aqui nesta terra. Portanto, ele foi homicida desde lá do início. Desde lá do início foi homicida. Quantos milhões, não é? Então, pelo menos a estatística era que era 1 milhão de primogênitos mortos. Portanto, agora vejam lá, para libertar um povo, quer dizer, os egípcios nada, mas tudo faz parte, não é? Porque não, aquele é o povo santo e os outros, não é? Os mais negros, ou o caso, ou mais avermelhado, que o egípcio nem é vermelho, nem é negro, é ali um tonzinho, é um castanhinho mais vermelhinho. Então, lá está. Não é? Agora não, o outro povo santo, os semitas, aí sim, esse é que eu vou defender. E faz muito bem, porque era o povo dele e ele era o Deus dele. Inventado ou não, seja o que for, e como vamos ver então nos estudos mais pormenorizados, nessas posições, não tem como. É só mesmo quem não quiser. Portanto, uma coisa eu sei, uma coisa é certa, e eu digo porque aconteceu o mesmo comigo. Enquanto eu achava que aquele Deus é que era o Deus, o absoluto, o todo, né? O caos primordial, né? O vazio, o nada, enquanto eu achei isso, mantive-me sempre na prisão, porque é impossível sair. Quando se acha que aquele Deus dos judeus, aquele monstro, o Deus dragão, né? Que é o Pai, então é impossível, não dá. E depois, pior ainda, porque depois vão-se basear, que Jesus disse, não, eu não sou nada, não me adorem a mim, adorem o Pai, não venerem a mim, venerem o Pai. E depois é um mediador entre o Pai e os homens, e que é o Pai, né? É o dragão, é a serpente de fogo. Portanto, vejam só o problema, né? O problema brutal que nunca se sai. Vejam bem. Não, mas agora vamos à verdade do Novo Testamento, da graça. Que graça? Nem graça tem nenhuma. Porque depois lá está. É o sangue. Sempre porque é o sangue que salva. Né? Lá está o Deus dragão. Sempre o sangue, né? E isso é do mitraísmo. Porque depois vamos ver tudo. Onde é que foram buscar tudo? De onde é que foram buscar este Deus Jeová? De onde é que vão buscar o Cristo? Que nada tem a ver, né, com esse Jesus, com o Filho do Homem. Nada. Zero. É o oposto. Esse sim, esse Cristo que pintam do Apocalipse, né, que vem matar, roubar, destruir outra vez, governar com vara de ferro, esse sim, pode ser lá mesmo o filho do Deus dragão. Pode, pois pode. Esse pode, certeza absoluta. Agora, aquele filho do homem, um homem
que não nasceu de nenhuma virgem, não foi nenhuma concepção imaculada, nada disso, não morreu para que o sangue livre os pecados todos. Qual é o problema? Eu posso fazer tudo eu creio que Jesus é o Filho de Jeová que vem morrer pelos meus pecados. Pronto, eu creio. E agora? O que é que isso serve? Serve para quê? Para continuar a ser a mesma pessoa? E como é que eu não vou continuar a ser a mesma pessoa se vejo lá os exemplos todos? Vejo os exemplos, né, de Paulo, de Pedro, homens totalmente egóicos. O ego deles nunca morreu. E vocês, se tiverem um pouquinho de desejo, né, de apaixonar qualquer outra religião, né, nem é preciso deixar a religião, qualquer outra, ver, hey, realmente, né, este homem era iluminado. Né? Isto sim. Porque quando tem a ver com a humanidade toda, esse absoluto, esse Deus verdadeiro e único, esse realmente está em todo o ser humano, todo, não é só num. Não entra só com o Espírito Santo derramado através da imposição de mãos. Não, não. Está, desde que nascemos, está cá dentro. Está cá dentro de nós. Então agora, um Deus que, uns apóstolos, uns servos que apostam, não é? Que jogam tudo no separatismo, o que é que isso quer? Fazer prosélitos, seguidores, igrejas, tudo mais. E o que é que isso dá? É sempre as mesmas prisões, sem fim. Por exemplo, aí no Brasil, como é que tomaram conhecimento deste Deus? Né? Através dos jesuítas, através da igreja que os portugueses levaram para aí. E depois, séculos depois, através aí dos evangelistas, dos missionários evangélicos, que aí sim vieram trazer a graça, mas não foi de graça, né? E mesmo que fosse, né? Então, aí já não havia os índios pós matar, pena para todos vós, mas foi assim que tomaram conhecimento disto tudo. Como é que um Deus lá dos confins, né, de Canaã, dos cananeus, foi se tornar o Deus da humanidade? Porquê? Porque um imperador romano disse assim: espera aí, espera aí, espera aí. A gente já não tem exército, nem dinheiro para pagar um exército. Então temos que adotar. Como é que os vamos aprisionar? Simples, pelo medo, né? Para culpa, para ganância, né? Por um Deus. E qual é o melhor Deus que pode servir? Então, procuraram todas aquelas seitazinhas religiosas. Olha, está aqui um. Este é muito melhor que Júpiter, que Zeus. Né? Isto é que Mitra. Este é que é o Senhor dos exércitos agora, vai ser romano. E depois o filho ainda é mais importante, né? Porque foi de carne. Então este filho, vamos lá buscar os rituais mitraicos, da ceia, do sangue, do sacrifício, vamos depois juntar aqui a cultura grega, egípcia, babilónica, tudo. Ou seja, qualquer um não tem como escapar. Vamos buscar a Senhora, Virgem, Santa, Imaculada, com o filhinho, com tudo, tudo, tudo. Não tem como escapar. Claro que nada disso tem a ver com o verdadeiro Deus, que não se importa de nada disso, não quer adorações, nem deixar de adorações, só quer é que você tenha o seu autoconhecimento, se conheça realmente como é e consiga então viver exatamente de acordo com a sua consciência. Não quer mais nada além disso, né? E ama todos por igual. Ou se não ama, aprecia todos, né? Tem prazer com todos, né? Queria vivenciar a vida de todos. Então, é assim que chegou aí ao Brasil, né? Infelizmente, através aí dos meus antepassados,
dos quais muito me envergonho, mas enfim, foi assim que chegou, através do cristianismo, que jamais Jesus seria cristão, jamais, jamais. Portanto, enfim, portanto, Sandra, Lilian, foi apenas um cheirinho, mas acho que foi um resumo assim bem geral e até um pouquinho mais incisivo em certas partes, para verem que tudo quando vocês dizem, né? Eu aí, os meus amigos todos, quase tudo desigrejados, mas não têm nada de desigrejados, zero, bola, é tudo a mesma, quase tudo, é uma dúzia, é quase tudo a mesma coisa, né? Tem o mesmo Deus dragão, tem o mesmo Cristo que nada tem do Filho do Homem, resquícios só, tem tudo depois da Matrix geral, que agradaram a todos os povos, né? Cristianizaram a maioria da Terra e pronto, surgiu ainda lá mais outros loucos, né? A adorarem o mesmo Deus, lá o Alá vai tudo dar ao mesmo, os judeus também, ou seja, e pá, e 60%, 70% da população da Terra está tudo debaixo dos mesmos jugos, não é? Dos mesmos astronautas, dos mesmos deuses, dos mesmos anjos, de tudo, tudo igual. E alguns, né, seguindo também outros deuses, que é tudo os mesmos deuses. Claro que tudo tem que sair da mesma fonte. Tudo saiu da mesma fonte, sem dúvida. Nada é o oposto, contra, não. Saiu tudo. Tudo está lá na mente divina. Tudo está no ego divino. É verdade, tudo está lá na mente dele, tudo a passar-se. Né? Todos estes que se acham deuses, né? Estão lá só na mente do absoluto. E então este jogo deve ser fantástico, né? E ele consegue assistir a todos os canais ao mesmo tempo. Todos, todos. E pode andar para a frente, para trás, gravar, fazer tudo o que quiser. Então está a assistir a esta tragicomédia e não sei o que é que pensará disto tudo, mas quando os outros pensam que estão um passo à frente, estão na mente dele, ele está dentro deles. Mesmo destes vilões todos, ele está dentro deles. Né? Por isso é que é onipotente, tudo pode, porque todas as forças, tudo está dele. Onisciente, porque está dentro de todos, conhece os pensamentos, os desejos, tudo de todos. Né? E onipresente, porque está presente também em todos. Portanto, pode estar em tudo, em todo lugar, porque está em tudo. Né? Em tudo. As coisas vivem, inertes, né? Nada é inerte, tudo tem a sua energia, né? Mas parece que está inerte. Está na pedrinha, está no elefante, está lá no extraterrestre. Né? Porque... Enfim, então acho que por hoje chega para não confundir, e já mais confundido está, né? Porque isto é realmente, parece assim uma brincadeira, parece que o homem endoideceu por completo, né? Endoideceu por completo. Mas mesmo para terminar, não, é isso, fica para a próxima, já está demais. Mas olha, obrigado a todos que me assistiram. E sei que é mesmo muito duro, muito duro. Parece que se perdeu toda uma vida, mas não, ganhou-se, porque necessitámos de tudo isto para chegar até aqui. Quem não tivesse isto, não tinha como, não tinha bases, portanto foi bom. Quanto mais lá entranhado tiveram, melhor. Né? E mesmo depois, quando saíram, lá todas aquelas seitas que entraram, os gloriosos líderes que veneraram, que ajudaram, que assistiram, não é tempo perdido, foi mais um degrau, pronto. Mas quando se entende, não se pode mais ficar, porque aí depois, né, quando se passar o passo seguinte desta vida,
vai-se lá ter com eles todos, né? Aqueles céus de Jeová, tudo, tudo depois existe para quem acredita. Isso não, depois não se podem queixar. Agora vim ter aqui. Cetro de ferro, justiça, justiça há 100% para si, né? Não defende, venham as grandes tribulações, os fins do mundo, vai, para si vai vir. Quando sair daqui, vai logo aparecer lá e a ser governado com um cetro de ferro, sem desculpas. Não quer justiça? Tem lá. Portanto, beijinhos, até à próxima. Amanhã ou depois vou dar então